Cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com alegria e gratidão a Deus, estamos gravando a leitura diária de quinta-feira da nossa lição 8, cuja lição estudaremos no dia 25 de fevereiro de 2024, sob o seguinte tema: o poder contagioso do pecado. A leitura diária dessa quinta-feira está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Leiamos então. Essa lição está na nossa revista de adultos, editada pela CPAD. Nesse primeiro trimestre do ano de 2024, estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o amado pastor José Gonçalves. Leamos então nosso texto sagrado, repetindo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Está escrito: não é boa a vossa jactância. Não sabeis ainda que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que seria a palavra jactância? Jactância quer dizer orgulho, arrogância, prepotência. Então a igreja de Corinto, segundo a exortação de Paulo, estava se achando com autoridade de até encobertar um pecado. A igreja de Corinto passava por um processo bastante delicado, pois um membro da igreja havia cometido uma fornicação, e isso com a mulher do seu pai. Além da fornicação, um ato incestuoso. A fornicação já é condenada pela palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. E quando essa fornicação é acrescida pelo ato incestuoso, a situação se agrava bastante. Livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 11. Assim diz o texto sagrado: o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. A igreja de Corinto não disciplinou esse elemento. E o apóstolo Paulo reprovou a tolerância da igreja. A disciplina não tem por intenção perder o infrator, mas sim levá-lo ao arrependimento para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 6. O apóstolo Paulo entregou esse tal a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A mesma instrução o apóstolo Paulo dá aos crentes que tomam a ceia do Senhor indignamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele pediu que a igreja confortasse esse crente, que certamente estava passando pela disciplina. O apóstolo se preocupou que esse crente que estava passando por essa dura disciplina perecesse de demasia tristeza. O objetivo da disciplina é que o disciplinado se arrependa, confesse o seu pecado, seja pela igreja e por Deus perdoado, e seja salvo no dia do Senhor. Versículo 7. Esse é o objetivo da disciplina. A disciplina é uma demonstração de amor e cuidado pela alma daqueles que são disciplinados. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.